Então a pessoa vai lá, ela faz um quebra-gelo, ela faz uma brincadeira, uma dinâmica, as pessoas dão uma risadinha, e depois ela fala, ok, conversem, né? Deixa o fluxo natural rolar, né? Ou seja, ela só colocou um batom no porco ali, né? Ela só pegou uma reunião que ia ser absolutamente horrenda e fez lá alguma coisa para animar as pessoas no início, né? Esse é um tipo de facilitação que deixa muito a desejar. É tentar também começar a inferir ou palpitar as necessidades das pessoas, né? Então, quando eu escuto alguém falando uma coisa, eu posso tentar imaginar qual que é a necessidade não atendida daquela pessoa naquele momento, né? Ter essas conversas sobre a reunião e observar, eu acho que é incrível e isso me ajuda muito. Inclusive o diário mesmo, escrever sobre a reunião. Isso é muito poderoso. Parece que dentro das organizações tem um viés de que facilitador ou facilitadora é aquela pessoa que tem que entregar pizza no fim da reunião. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Fim da Firma, o podcast da Target para a gente falar das dores e das delícias do trabalho com design organizacional. E hoje o tema vai ser facilitação. O que é essa coisa de facilitação? Será que ela é importante ou não para as organizações? E hoje eu estou aqui com o Rod, meu parceiro de todas as horas aqui do podcast, e o Baron e o Davi, que são também meus parceiros aqui na Target e que são os tutores do nosso curso de facilitação. Então eu me inspiro muito aqui no conhecimento e habilidade desses dois com facilitação. Então eu queria aproveitar, pedir para vocês se apresentarem. Rod, por favor, rapidinho. Ah, eu nem falei, né, que eu sou a Tami, acho que você já deve saber, mas eu sou a Tami. Ou eu falei, eu já não lembro, ó, tô meio doida aqui. Mas é isso, Rod, se você pudesse apresentar rapidinho, e Davi e Varon também. Valeu, Tami. Bem, trabalho com design organizacional na Target Hill, sou um dos sócios aí desse coletivo, desse bando, dessa trupe. Felizaço de estar com você aqui, Tami, e também de receber, claro, mestres Davi e Baron para falar de facilitação. Bem-vindos aí, Davi e Baron, ao podcast. Boa, valeu. Bom, eu sou o Barão, sou sócio da Target Hill também. Eu costumava dizer que a Target Hill era uma banda de rock, né? Não era, que fingia que era uma consultoria. Mas eu tô achando que agora eu vou mudar meu discurso, falando que eu fui cooptado por essas pessoas, desenvolvi síndrome de Estocolmo e tô aqui com eles, amando meus sócios e minhas sócias que me sequestraram do mundo organizacional. Eu fui um profissional de RH durante muito tempo, né? E aí acho que parte dessa perspectiva de facilitação vem dessa vivência, né? De organizações que tinham coisas bem funcionais e outras muito disfuncionais. Cá entre nós, mais disfuncionais do que funcionais, né? Então, acho que eu falo de um lugar de dor aqui. Eu sou o Davi, gente, também sou consultor e sócio da Target. Eu trabalho com facilitação há alguns anos, desde até antes de trabalhar na Target, né, e com design organizacional em si, né, minhas primeiras influências, né, de facilitação vieram da comunidade ágil, né, das práticas ágeis de desenvolvimento de software. Vivi já muitos perrengues com o Barão, estamos aí há uns 3, 4 anos, acho, fazendo o fato, né, o curso de facilitação, aprendendo bastante junto. Lembrei agora de uma pequena história que eu e o Barão vivemos juntos, né, certa vez nós trabalhávamos numa organização lá numa startup, o Barão era diretor de RH, e aí eu fui convidado para facilitar a reunião, uma retrospectiva dos executivos lá dos diretores, né? Lembro que foi bastante tenso para mim, tremi bastante, assim, fiquei muito nervoso e o Barão tava lá sendo facilitado por mim. Foi muito engraçado aquele episódio e eu lembrei disso agora. Essa história aí a gente viveu já faz acho que uns 8 anos, né, Barão? É Foi a isso aí, primeira vamos vez lá. que alguém pediu para eu priorizar alguma coisa em silêncio. Eu nunca vou esquecer disso. Nossa, não lembrava disso. Muitas histórias aí dessa galera. Que massa. E aí eu acho que queria. Hoje eu queria seguir esse papo aqui, tentando furar a bolha da facilitação. Da facilitação, não, né? Do termo da facilitação, da forma que a gente. Da nossa perspectiva para facilitação. Porque quando eu tive contato a primeira vez com a palavra facilitação, foi num treinamento presencial que eu estava ali, né? E eu não sabia, não tinha ideia do que era facilitação, e tinha uma pessoa que estava com uma camiseta preta escrito facilitação atrás. E ela ajudava ali, com um café, e às vezes ela tirava umas dúvidas, e assim, para mim aquilo era facilitação. Depois de um tempo, comecei a estudar a bolha do ágil, né? Que começou a estourar a bolha do ágil, que eu trabalhava em RH, e veio o ágil, eu queria saber o que que era, e eu vi que também tinha umas reuniões ali facilitadas, e que tinha uma galera que fazia umas dinâmicas, uns workshops, tal, e aquilo para mim também era facilitação. Só que
era isso. Essa era a minha perspectiva de facilitação. E quando eu comecei a olhar para a facilitação de uma forma diferente, a partir da perspectiva, né? Na verdade, quando eu entrei em contato com a Target e comecei a entender um pouco mais e ler sobre facilitação, daí já é outra perspectiva totalmente diferente, né? Então, acho que primeiro eu queria saber se vocês têm aí outras diferentes explicações do que é facilitar, porque facilitar é um termo muito amplo, né? É um termo que a gente brinca às vezes que é um termo grávido, né? Que as pessoas usam muito isso no mundo corporativo, que pode ser muitas coisas. Então, assim, se vocês puderem contar um pouquinho de todas essas possibilidades, assim, aí a gente vai afunilando o papo até chegar na nossa perspectiva do que é facilitação e como que a gente trabalha a facilitação no nosso trabalho como design organizacional. Sabe que a gente viveu esse dilema, né, Tami? Eu e o Davi, quando a gente estava nessa startup aí que o Davi comentou, a gente queria contratar alguém para dar um curso de facilitação para os agilistas ali. E a gente se deparou com essa questão, porra, mas como é essa facilitação que a gente quer contratar? A gente viveu esse perrenguinho. Você lembra, Davi? Essa história? A gente, porra, vamos falar com um monte de gente, vamos entender, porque tem um monte de facilitação diferente, né? Cada um entende de um jeito. E a gente viveu essa pergunta, assim, de forma muito prática, assim, né? E a gente tinha o dilema porque a gente precisava fazer, a gente queria, né, fazer o curso, assim, oferecer, porque a gente entendia que tinha alguma coisa na prática dos agilistas que podia trazer elementos de algo que a gente chamava de facilitação, mas esse algo a gente não encontrava dentro dos contornos típicos de facilitação, né? Desses vários contornos. Por exemplo, sei lá, o Rod aqui também com a gente vive bastante o Art of Hosting, né, Rod? Que é o Art of Hosting? Rapidinho, só explica. Ah, não, essa eu vou É, deixar pro Rod, que ele que vive o negócio. Fala aí, Rod. não, eu tenho um contato mais com a comunidade, né? Existe hoje no mundo centenas, né, milhares de pessoas que participam de uma comunidade de aprendizagem com foco nessa maneira de anfitriar espaços de conversa. É esse que é o termo, né? Art of Hosting, a arte de anfitriar espaços de conversa significativos. Então, é um tipo de facilitação que está ancorado em princípios e práticas que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas, né? Em diversas áreas até, e agrupadas depois, organizadas, agrupadas e desenvolvidas por meio de uma comunidade internacional, né? Então tem esse nome gringo até por conta disso, assim, não é exclusivo do Brasil, surge em vários países e hoje existe uma comunidade bem ativa, tal, vocês conseguem buscar isso em algum lugar. Então isso é uma vertente da facilitação, mas tem muitas outras, né, como o Barão disse. Navegar nesse universo é difícil. E a busca da definição da palavra, né, o que é facilitar, o que é facilitação, também é um imbróglio, né? Acho que no senso comum que você trouxe, né, Tami, da camiseta, facilitação e tal, né? Acho que tem muito a ver com uma atividade de suporte, né, e ajudar as outras pessoas a estar ali numa função de servir, né, as outras pessoas, né? E aí às vezes vem essa coisa do cafezinho, né, fazer algumas coisas ali para de alguma forma cuidar das pessoas ou dar um apoio para elas, né? Que eu acho que não é a definição que nós usamos ou que a gente fala, a gente pensa, quando a gente fala facilitação, a gente geralmente não pensa isso, a gente pensa em uma pessoa focada em ajudar um grupo a ter uma conversa de mais qualidade, uma interação de mais qualidade, como o Rodrigo falou, mais perto ali do que o Art of Hosting propõe, né? Mas tem muito essa coisa de a pessoa que dá uma ajudinha, né? Também tem um discurso nas organizações de o líder tem que ser facilitador, ele tem que facilitar, né, o time e tal, uma conversa assim, né, e eu acho que tem a ver com isso de tornar os processos mais fluidos, né, estar atento para as pessoas e oferecer um suporte para elas. Dentro das práticas ágeis, né, no Scrum, tem uma das responsabilidades do Scrum Master, né, só para trazer uma referência do Ágil aqui, que é remover impedimentos, né, e aí eu acho que tem muita associação da facilitação com essa coisa de remover os impedimentos do time. Então, se o time está com algum problema, precisa de uma coisa de uma outra área e aquele recurso está faltando para eles conseguirem fazer o trabalho, e aí o facilitador seria a pessoa que ia lá ajudar eles a resolver esse problema, né? Eu particularmente não gosto muito nem dessa definição, nem dessa prática, porque vira uma coisa meio paternalista, assim, as pessoas têm um problema, aí joga lá para a pessoa que faz o papel de ir lá e pegar, resolver o problema, né? Então, particularmente não gosto muito, mas acho que tem esse entendimento, né, de que o facilitador é aquele que vai ali, resolve os problemas para as pessoas trabalharem melhor, que elas não estão a fim de resolver, né, ou não podem por algum motivo. Tem um viés dentro das organizações que
eu acho que talvez seja o mais difundido de todos, né? Que é, assim, uma perspectiva do facilitador como alguém que tem que entregar alguma coisa. Então, assim, ó, ele é o ou a gerente de projeto, né? O PMO, é a pessoa da agilista lá que tem que fazer aquela reunião, entregar o output desejado, né? Então, parece que dentro das organizações tem um viés de que facilitador ou facilitadora é aquela pessoa que tem que entregar a pizza no fim da reunião. Sim. Se a reunião deu certo, boa. Se a reunião não deu, facilitador, facilitadora ruim, né? Não entregaram o que precisavam entregar. E esse viés, eu acho que ele é o principal, talvez, desafio que a gente lida, assim, quando a gente fala de facilitação no nosso contexto, né, da Target You. Eu acho que a gente não está nem no polo do Art of Hosting, da arte de filtrar conversas significativas, mas a gente está muito perto, né? Tá muito mais perto disso do que de quem entrega a pizza. Mas, por exemplo, a gente pega emprestado o nome facilitador e facilitadora na autogestão também, que é uma coisa diferente. Então, você tem lá um papel que tem um propósito, tem responsabilidade, ou seja, tem que entregar algo, né, na autogestão. Ainda que não seja igual um PMO, né, longe disso. Que você tá vendendo a sua alma, né, não é isso. Mas também não é, quando a gente fala de facilitação dentro do curso do Pato, né, da prática de facilitação, é diferente do papel facilitador. Nossa, é uma distinção que eu acho que é importante para a gente falar depois. Se alguém falar facilitação, é importante a gente perguntar o que que essa pessoa está querendo dizer com a facilitação, porque ela pode ser muitas coisas, né? Pode ser só uma pessoa que quer ali alguém para ajudar a servir o café, e pode ser que o entregar a pizza da expectativa dessa pessoa que está falando é entregar o café, pode ser muitas outras coisas. Então é importante entender o que essa pessoa está considerando por facilitação. E agora eu queria entrar nisso que você acabou de começar já a colocar o pezinho, Barão, que é a nossa perspectiva de facilitação daí. Então, como a gente enxerga a facilitação, e também existem algumas diferentes facilitações aqui para a gente, né? Que você até já comentou. Facilitação dentro, por exemplo, da tecnologia social O2, do nosso modelo de governança. É de um jeito, a facilitação, talvez, de um outro contexto que não envolve O2 é outra coisa. Inclusive, como eu falei aqui de O2, se você não sabe do que eu estou falando, no episódio 1, a gente fala um pouquinho mais do que é O2. Então, vai lá ouvir, depois de ouvir esse aqui, o Recomeçando pelo Começo. Então, vamos lá agora. Agora, a nossa perspectiva de facilitação. Boa, vamos me ajudando aí também. Eu acho que tem uma coisa que é central para a gente falar da nossa perspectiva, que é essa distinção que eu comentei agora há pouco, né? Da facilitação como prática ou a facilitação quanto papel, né? Uma responsabilidade de alguém. Por que que eu acho que isso, para mim, tá central na história? Porque quando eu digo que alguém tem o papel de facilitar algo, de ser facilitador ou facilitadora, geralmente isso é um acordo, né? Algo consentido ou consensual, é, a gente já espera um fim para aquilo. E quando a gente já espera um fim para aquilo, isso muda a prática. Eu tenho que entregar algo, por exemplo, vamos olhar na nossa tecnologia social O2, né, autogestão. Então, eu vou contar um caso que eu acho que fica mais fácil de eu explicar o que eu queria dizer. Eu estava numa reunião de autogestão de uma empresa que é autogerida. E eu estava, naquele dia, facilitando um círculo, um grupo de pessoas que toma decisões sobre a vida de outras tantas pessoas, porque é um círculo que olha para os contratos, né, que as pessoas têm dentro da organização. Então, se as pessoas vão ser demitidas, contratadas, ter aumento salarial, não. Isso foi recente, deve fazer um mês, mais ou menos. Aí, olha só o que aconteceu. Uma pessoa trouxe uma proposta para ser discutida no círculo e decidida. E aí, eu, como facilitador naquele momento, eu pedi para alguém interpretar o que estava acontecendo. Eu falei, olha, você pode olhar os nossos acordos aqui desse grupo de pessoas e ver se essa proposta, ela vale ou não vale para esse círculo nesse momento, desse jeito? E a pessoa interpretou e falou, olha, não vale essa proposta. E é uma proposta que era para contratar, substituir uma pessoa que tinha saído, que, meu, tava criando uma putadora na organização. Era só para substituir uma pessoa, só que
tinha um detalhe: precisava ter um aumento de salário para conseguir contratar alguém de fora. Era isso. E era um aumento pequeno, era coisa de R$ 500, tá? R$ 500 resolvia o problema daquela organização naquele momento, naquele contexto. Só que o acordo não permitia. Aí eu entrei num dilema. Eu falei, bom, eu sustento o acordo como facilitador aqui, que eu tenho uma responsabilidade de sustentar os acordos deste grupo de pessoas. Ou eu olho para essa tensão emergente, para isso que está acontecendo, vou fazer essa pessoa voltar um mês depois com N processos, sendo que todo mundo está disposto a resolver o problema dela agora. Nessa hora, eu estava andando no fio da navalha. Ou eu vou ser o facilitador da autogestão e vou honrar o meu papel aqui, ou eu vou tratar isso que as pessoas querem tratar agora, porque é o que elas querem fazer. E nesse momento, eu fiz uma escolha. Eu virei para as pessoas e falei assim: olha, esse acordo, na minha opinião, ele é malévolo, ele é maligno. Seguir este acordo neste momento vai fazer mal para este grupo e não bem. E eu não acho que é para isso que a gente está aqui. Então, eu estou pensando em desrespeitar este acordo. Eu estou extremamente com vontade de desrespeitar esse acordo e depois mudá-lo, porque eu acho que esse acordo não faz mais sentido. Alguém aqui vê um problema da gente desrespeitar esse acordo? Alguém não gostaria de desrespeitar esse acordo, gostaria de honrá-lo da forma como ele está? E aí todo mundo falou, não, eu acho que a gente tem que fazer diferente, realmente esse acordo não está funcionando direito mesmo. E aí a gente desonrou um acordo, traímos o acordo daquele grupo e resolvemos o problema, e depois a gente evoluiu o acordo no momento seguinte. Então, isso para mim não sei se é o melhor exemplo, mas para mim é um exemplo emblemático dessa história, assim, né? Às vezes eu, como facilitador, estou guardando um processo. Às vezes eu estou a serviço de algo que está emergindo no grupo, né? De potencializar o processo do grupo, de perceber e de responder o que está acontecendo naquele momento. E esse, para mim, é o fio da navalha da facilitação. Assim, né? Por isso que eu acho que ela não depende de um papel. Ela depende de você perceber algo, fazer algo, e isso ajudar o grupo também a perceber e fazer algo. Acho que para falar o que que é facilitação para a gente, né, ou para mim, acho que é importante também percorrer um pouco das influências assim que a gente tem, né, que a gente também utiliza como referência do fato, né. E aí tem uma distinção que eu gosto de tratar entre diferentes abordagens de facilitação que tem no livro do Roger Schwartz, que eu acho bem interessante. Ele fala sobre facilitação básica e facilitação desenvolvimentista, né. Então, a facilitação básica é aquela facilitação focada em entregar um evento, entregar um workshop, né, ou uma experiência de aprendizagem, né, e geralmente não tem uma continuidade de interações com aquele grupo. Então, você vai lá e faz um off-site, vai lá e faz um planejamento, né, uma vez e acabou, né. Obviamente, nesse tipo de facilitação, o seu foco vai ser mais em entregar uma boa experiência naquele evento, né, e às vezes você vai estar mais focado em atender as necessidades de quem contratou, quem demandou o evento, do que as pessoas que estão lá, né? Você quer fazer conforme o plano nesse tipo de facilitação, né? Já a facilitação desenvolvimentista, que é o que a gente mais, eu acho que a gente mais, nosso foco, talvez lá no fato, está em uma pessoa que acompanha um grupo regularmente, né? Um facilitador ou uma facilitadora que está ali com aquele grupo toda semana ou a cada 2 semanas, conduzindo reuniões regulares. E o foco da pessoa facilitadora, nesse caso, é transferir para o grupo uma capacidade dele ter uma interação melhor, né? Então, ajudar o grupo a desenvolver essas competências de tomada de decisão, de resolução de problemas, né? De uma forma que reduza a dependência da pessoa facilitadora, né? Então, é bem diferente essa relação, uma relação mais de longo prazo, uma relação que você está mais atento e focado nas pessoas que estão no grupo, e não necessariamente alguém te contratou, né? Então, é mais por aí. E aí a gente olha para dentro da facilitação desenvolvimentista, a gente olha para vários elementos, né? A gente tem muita atenção para as dinâmicas que acontecem no grupo, né? Os tipos de interação, as relações de poder, a, os atos de fala, né? Ou seja, quando as pessoas falam alguma coisa, o que está por trás daquilo, qual que é a intenção que aquilo carrega, né? Que aquela fala carrega.
os processos utilizados também para tomar decisão, os tipos de acordo que aquele grupo formula, como ele formula esses acordos, né? Então, são todos elementos que a gente observa e a gente intervém a partir deles, né? Então, dentro desse repertório tem o próprio trabalho do Roger Schwartz, tem algumas práticas de mais da facilitação de experiência de aprendizagem, como estruturas libertadoras. Tem a parte de autogestão, que tem a ver com as relações de poder, tem a ver também com a dinâmica estrutural do Cantor, que é os atos de fala, né, e várias influências, né, que constituem, né, esse nosso jeito de olhar para essa prática, né. E para a gente, eu acho que a facilitação tem a ver com isso, né, com a gente ajudar o grupo a ficar atento ao que está acontecendo numa interação e perceber essas dinâmicas de poder, perceber essas interações que são funcionais ou disfuncionais e agir a partir disso, né? Buscando sempre mais vulnerabilidade, mais transparência, aumentando essa confiança, né? Então, acho que é por aí que a gente olha, assim, pelo menos como eu vejo, né? Esses são os elementos mais, parecem mais relevantes, né? Acho que outra distinção importante também, para o ouvinte estar mais atento, é quando as pessoas estão trazendo a palavra facilitação, será que elas querem alguém que que tende, né? Acho que não é possível ser totalmente imparcial em relação ao conteúdo da conversa, né? Não é possível, né? Somos humanos, mas que tende ou que se espera uma certa, né, imparcialidade em relação ao conteúdo, mas alguém que está muito atento à forma e tem sim uma opinião de quais são boas formas e formas não tão boas, né? Tem pelo menos uma perspectiva do que é uma conversa de qualidade ou não. Ou é alguém que está ali para ter uma opinião sobre conteúdo. Porque com frequência as pessoas dizem assim: ah, vamos escolher um facilitador. Ah, eu acho que tem que ser o fulano porque ele entende daquilo que a gente vai conversar. Como se a opinião dele sobre o conteúdo fosse relevante para a facilitação. E muitas vezes não é, na verdade, né? A opinião dele sobre o conteúdo da conversa. A opinião dele sobre a forma, ou sobre, como diz o Davi, né? Esses processos, os atos de fala, os acordos, essas opiniões, sim, elas são bem relevantes para a prática de facilitação. Agora, se a decisão é X ou Y, muitas vezes o facilitador espera-se dele, né, uma certa, pelo menos, imparcialidade. Portanto, ele não precisa ser um profundo conhecedor do tema que vai ser discutido, né, porque realmente não é por aí. Ô, Tami, tem uma coisa Claro. que eu só queria adicionar aqui, que eu acho que pode ser útil também para quem está ouvindo a gente nessa história, que é assim, uma coisa conectando com aquela história lá, minha da vida startup, né, de quando a gente foi buscar alguém para dar o treinamento de facilitação. O que a gente encontrou eram perspectivas, caminhos, que não tinham estruturas tão bem definidas. Eram muito mais espaços para as pessoas interagirem e aí irem amadurecendo a sua relação umas com as outras, a relação com o espaço de fala, com o lugar de fala, com como eu lido com o dissenso, né? Então era uma coisa talvez mais aberta. E aí acho que isso ajudou a forjar o nosso estilo de facilitação. O nosso estilo de facilitação ele surge de uma outra necessidade, que é a necessidade de oferecer estruturas. Então, eu diria assim, olhando em retrospecto para a nossa própria prática aqui da Target You, que o nosso jeito de facilitar é oferecendo estruturas e oferecendo contorno para as pessoas observarem as próprias estruturas que elas têm, né? Ou as faltas de estruturas que elas têm. Então, por exemplo, quando o Davi fala de atos de fala, né, de padrões e tal, a gente é isso, assim, olha, as pessoas acreditam no fluxo natural da conversa, né? Que a gente vai conversando e vai dando tudo certo. Só que elas não olham para o ranking, para a hierarquia implícita, elas não olham para as tensões que estão postas ali e ninguém está olhando, elas não olham para a estrutura delas de cortar a fala umas das outras. Então, quando a gente começa a trazer pequenas, né, microestruturas para a conversa, para a interação, eu acho que a gente cria um campo onde a conversa, a interação pode ser facilitada. E acho que é um pouco para esse caminho que a gente aponta, assim. Gostei bastante, porque realmente
não consigo ver uma prática de facilitação sem um contorno, assim, né? Sem uma estrutura. É importante trazer que uma certa estrutura para uma interação, porque a facilitação ela não salva, né? Vem aqui, esse grupo aqui todo caótico, sem estrutura nenhuma, vem aqui, vem um facilitador aqui que vai resolver o problema. Não, isso não é o salvador, né? O facilitador ou a facilitadora não é o salvador da pátria ali. E uma coisa que eu lembrei é quando eu decidi fazer o curso, o fato, né, o facilitação de conversas, eu lembro que no primeiro encontro a gente estava, né, e teve uma dinâmica e cada um foi para o seu grupo, né, e estávamos ali conversando sobre algo, sobre uma consigna ali, sobre um problema. E essa conversa foi desconfortável, foi estranha, foi esquisita, sabe? Ela estava desconfortável, só que, ok, estava ali, né? Eu estava seguindo a consigna, que era estar ali falando sobre aquele ponto específico. E a hora que a gente voltou, né, dessas salas menores, a gente começou a falar. Só que a gente, para mim, a entrega era o conteúdo da conversa sobre aquele problema. Mas, na verdade, quando a gente voltou, a gente começou a falar da forma da conversa. O que aconteceu, né? E eu lembro que eu comentei do meu desconforto. Olha, foi desconfortável para mim por causa disso, disso, disso. E aí, se eu não me engano, foi o Barão que fez uma pergunta assim: mas por que é que você não falou sobre esse desconforto lá na conversa? E nessa hora eu falei: como assim? Falar do desconforto? Como assim eu vou falar da forma da conversa? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que era possível a gente olhar para a forma e falar sobre a forma. Porque em todo o meu histórico dentro de organizações, né, trabalhando, fazendo milhares de reuniões por dia, o ponto mais importante é você estar atento no que está acontecendo, entender o assunto que está sendo falado e se posicionar de alguma forma e tentar resolver um problema. Mas nunca, nunca, sei lá, em mais de 15 anos de experiência lá atrás, trabalhando em organizações, eu parei para falar sobre a forma da conversa, né? Então, eu acho que esse é um ponto que foi uma grande virada de chave para mim. A facilitação é você olhar para a forma da interação, desses fenômenos que acontecem que muitas vezes a gente não enxerga, mas a gente sente. A gente sente que está desconfortável, a gente sente que a reunião está ruim, a gente sente que tem uma coisa estranha, mas a gente não consegue enxergar essa forma porque a gente não está acostumado, não fomos, a gente não fala sobre isso, ninguém ensina. Nunca parei para pensar. E aí, depois disso, eu comecei a perceber a facilitação dessa outra forma, né? De você perceber o que está acontecendo, responder a essa coisa que está acontecendo, de uma forma que a gente convide as outras pessoas a também perceberem essa coisa, né? Essas interações, esses cortes e tudo mais. Então, eu acho que para mim foi uma virada de chave muito grande quando eu comecei porque a facilitação eu acho que não é uma habilidade, eu acho que a gente usa para a vida, né? É um negócio que depois que você começa a lidar com a facilitação dessa forma, dessa perspectiva que a gente está falando aqui, olhar para a forma da conversa, você começa a olhar para a forma da conversa de tudo, né? E a gente começa a ter metas conversas, que aí é a conversa sobre a conversa. Então é um mundo muito louco, mas é muito gostoso, porque a gente consegue identificar, daí talvez um ranking, talvez uma hierarquia, um poder centralizado e muitas outras coisas, muitas outras camadas que estão ali influenciando e que a gente não consegue perceber porque a gente às vezes só fica preocupado com o conteúdo da conversa. E aí eu acho que me conecto muito com o que o Rod trouxe ali, né? Que o facilitador ele não precisa saber do conteúdo, ele não precisa. O grupo está discutindo sobre uma decisão estratégica XYZ. O facilitador ou a facilitadora não precisa saber aquele assunto, ele não precisa saber o que é certo decidir ali. E eu acho que no começo, quando eu comecei também essa caminhada de facilitação, era muito difícil, porque como sair desse lugar de eu preciso saber do assunto para eu poder opinar, para eu poder ajudar o grupo a ir para o melhor lugar, né? Então eu tenho que ser a pessoa conhecedora ali, porque daí eu vou conduzir o grupo. Porque nas interações dentro das organizações, geralmente é isso, né? Eu preciso saber do assunto. Foda-se a interação, foda-se se tem um cara sendo grosso com o outro e tudo mais. O importante é a gente resolver o problema. Eu acho que, para mim, hoje a facilitação não tem nada a ver com isso, né? E essas interações, muito pelo contrário, elas são muito difíceis para mim hoje. Então, hoje, participar de uma reunião, acompanhar uma reunião, que é a reunião comum, né, que acontece na maioria das organizações, que a gente, vamos conversando aqui que a gente vai se resolver, né? Sem uma forma, sem uma meta conversa e tudo mais, é bem desafiador. E aí,
Eu acho que eu queria puxar a conversa, a não sei que alguém queira complementar alguma coisa também, disso que eu trouxe e tudo mais, mas eu queria já emendar uma pergunta de que, para empresas que não trabalham com agilidade, que não têm intenção, não trabalham com autogestão, é, a facilitação seria benéfica, seria boa também para essas organizações? Tipo, para que ela é boa na prática, assim? Isso que a gente está falando é muito legal, é muito bonito, mas e aí, na prática, assim? O que ela ajuda? Eu acho que talvez ela seja até mais importante ainda, né? Porque, quer queira ou não, acho que tanto a agilidade quanto a gestão já carrega alguns padrões de facilitação, né? Embebidos, assim. Então, claro, não é necessariamente uma coisa não implica na outra, mas já carrega algumas coisas. Então, sim, eu respondendo diretamente, eu acho bastante benéfica e eu acho bastante benéfica pelo seguinte: eu acho que tem um jeito muito cagado das pessoas se compreenderem nas interações. Isso é inerente à atividade humana, né? Eu vejo na família, na escola, no trabalho, as pessoas não se compreendem, elas acenam com a cabeça, né? Você vai numa reunião de condomínio, vai ficar muito explícito isso que eu estou falando, né? A reunião de condomínio é o ápice, tá bom, vai. Eu fui agora malvado, né? Porque talvez seja o ápice do ápice de uma reunião disfuncional, assim, né? Mas se você pegar um almoço em família, é muito diferente em alguns aspectos, né? As pessoas, elas não estão se compreendendo, elas estão se sobrepondo, né? Então, acho que tem um problema de compreensão e tem um problema que vem em decorrência disso, que é como as pessoas se coordenam para fazer o que elas precisam fazer, dado que elas não se compreendem direito. Então, é natural que as pessoas tenham retrabalho, que elas batam cabeça, que elas sejam grosseiras umas com as outras, que a relação se deteriore muitas vezes porque elas estão, né, se atravessando o tempo todo. Ao fazer isso, isso também não ajuda a se compreender melhor. Então, é um problema que vai se retroalimentando, né? Eu não compreendo o outro, então a minha coordenação é ruim. Como eu me coordeno de forma ruim, eu também não tenho a informação que seria boa para mim, para minha área, para o meu time, né, para o meu grupo. E aí a coisa vai ficando pior e pior. E aí acho que entram outros padrões na história aí, né? Culpar o indivíduo, né? Assumir que a pessoa tem um mau caráter, que a pessoa é preguiçosa. Aí entram outras histórias que atravessam, né, o sentido dessa. Mas para mim, então, te respondendo, ela é benéfica, porque essa forma que a gente oferece ao facilitar, ela ajuda os grupos a se compreenderem um pouco melhor e se coordenarem, né? E isso não é, eu acho que quando a gente fala da facilitação, ela é uma forma que vem sem conteúdo, né? Ela é uma forma que ajuda os grupos a se estruturarem do jeito que eles acham melhor para que eles se compreendam melhor e eles se coordenem melhor. Então não é faça do meu jeito, né? É diferente, por exemplo, quando a gente trabalha com autogestão, a gente traz algumas formas que já trazem um conteúdo dentro, né? Olha, faça desse jeito, experimente esse padrão, né? Com a facilitação, acho que é um pouco diferente. Ela é uma forma que ela é mais vazia, né? Mais possível de ser preenchida com os acordos das pessoas, né? Com aquilo que faz sentido para o grupo. Eu acho que um jeito até clássico, é fácil de responder essa pergunta, Tami. Sabe aquela vez que, enfim, toda a organização já passou por isso praticamente, alguém levanta a mão e fala, eu acho que a gente tem um problema de comunicação aqui, né, a gente não está se entendendo. Ok, né? Como que eu lido com isso, assim? Primeiro, não é por meio de um curso de comunicação, né? As pessoas precisam aprender a se comunicar. Não, pensa só, a facilitação, ela justamente está olhando para a forma da conversa, né? Ela está tentando estruturar a conversa para que ela seja mais significativa, importante, relevante, é, mais até, enfim, reparadora, né? De, do desgaste, do estresse que comumente, né, as relações de trabalho trazem. Então, a facilitação, ela atende um pouco essa necessidade quase que universal nas organizações e nos grupos sociais, né? Que é a compreensão mútua, a comunicação, etc. Ela vem ajudar muito nesse sentido. Então, ter estruturas e padrões de facilitação ah, é algo que, para mim, é fundamental hoje em qualquer organização. E à medida que as organizações elas se apropriam dessas estruturas, elas vão tornando isso, vão escolhendo, vão praticando vivendo essas práticas, eu acho que elas podem, em algum momento,
praticarem essa meta-conversa que você trouxe, Tami, de maneira quase que natural, assim, quase que, sabe, estamos conversando, meta-conversa, estamos conversando, meta-conversa. Vira algo que as pessoas entendem que faz parte da interação, né? Como você disse, as pessoas não ficam falando sobre a forma da conversa. Sim, e esse é um dos grandes problemas. Elas querem só tratar o conteúdo, porque o conteúdo que importa, o conteúdo que vai ajudar a gente a decidir se a gente faz X ou Y, se a gente vai para a estratégia pelo caminho A ou B. Porém, se não tiver uma forma, se a gente não olhar para a forma, esse conteúdo ele cai pelas beiradas, né? A gente não se compreende, a gente eh, toma decisões que a gente vai se arrepender depois, né? Então, olhar para a forma é facilitação e isso pode estar muito mais presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia nas organizações, se a gente começar, pelo menos, adotando algumas estruturas e práticas no nosso dia a dia, não só num evento, num offsite, que eu chamaria de facilitação de um container, né? De repente você pega lá, Estruturas Libertadoras, né? Que é uma coletânea aí de alguns padrões de facilitação e práticas, e você quer usar aquilo no seu offsite. Ok, como ponto de partida, mas no final das contas, onde vai gerar resultado, na minha perspectiva, é se apropriar de estruturas que podem ser utilizadas regularmente, o tempo inteiro. E não, aqui a gente vai usar. E o resto a gente deixa o fluxo rodar, porque agora o fulano lá, o gerente é o dono da reunião, ele toca, e aí cada um faz, né, de orelha. Não, menos orelha aí nesse caso. Eu acho que essa capacidade de ter as conversas de segunda ordem, o Metas Conversas é central mesmo na facilitação, né? E eu percebo que também ela é central nas relações humanas, né? Então, acho que as pessoas que eu consigo ter mais conversas de segunda ordem, o que isso é possível, são justamente as relações que eu tenho mais confiança, que eu tenho mais intimidade, assim, né? Talvez as organizações se preocupem mais com a questão prática, do tipo, olha, eu quero. Geralmente elas contratam um facilitador ou uma facilitação quando elas querem resolver um problema de coordenação, querem que as pessoas resolvam problemas porque elas percebem que isso afeta os resultados da organização, né? Mas acho que tem um efeito secundário, né, que para mim até talvez seja mais importante, né, é melhorar a qualidade das relações mesmo, né, tornar um ambiente mais vulnerável, né, as pessoas mais seguras, né. Então acho que contribui para a segurança psicológica, né, tendo essas conversas, né, porque a gente começa a se abrir mais, né, das nossas necessidades, né. Então você falou assim, você falou, contou a história, né, também que você não sentia não percebi que era possível, né, ter essas conversas, falar sobre a forma da conversa. Acho que um dos motivos é que a gente aprende a não falar sobre isso, porque quando a gente fala da forma, a gente se vulnerabiliza mais também. A gente fala sobre o que nos incomoda, né, nossas necessidades, nossos sentimentos, né. Então, acho que essas conversas não acontecem também porque as pessoas querem manifestar uma imagem, principalmente aí no meio corporativo, e elas não querem se vulnerabilizar ou têm medo, né, de abrir isso, né? E a pessoa que facilita, ela faz esse convite, né? E ela pode fazer isso também se vulnerabilizando, né? É uma coisa que a gente fala muito lá no Fato, né? A gente começa facilitando, na realidade, se facilitando, né? Se mostrando mais vulnerável, trazendo as nossas necessidades, se incluindo na conversa, né? Não presumindo que a gente é alguém de fora, né? Que está ali olhando o grupo, né? E intervindo, mas que a gente faz parte, né? Desse grupo e a gente tem as nossas necessidades e sentimentos, né? Então, acho que isso é central, assim, né? Se for investir num curso de comunicação, acho melhor trocar por um de facilitação. Eu acho que pode ser mais útil. Mas mais importante ainda do que fazer um curso é aplicar, né? É trazer a facilitação para dentro da organização, né? Mas pode ser um bom começo, né? Estudar um pouco mais sobre isso. Muito bom. Eu concordo totalmente. Ao invés de um curso de comunicação, acho que facilitação ajudaria bem mais, porque ele vai ser muito mais aplicável ali no dia a dia e vai cuidar das relações, né, das interações, na verdade. Também das relações, porque quando você cuida das interações, você também acaba cuidando das relações. E eu acho que eu queria contar uma história que eu lembrei quando você estava falando, Davi, que a gente acaba não falando sobre a forma da conversa, porque a gente acaba se vulnerabilizando mais, né? E você se vulnerabilizar, geralmente no ambiente corporativo, é mostrar fraqueza, né? E pessoas fracas não conseguem ter sucesso, né? Isso é muito triste, mas infelizmente é o que acontece.
E teve uma vez, não, para começar, antes da minha, lá atrás, quando eu era só uma estagiária e tudo mais, não participava de reuniões, né? Só quem fazia reuniões eram os chefes, então estar numa reunião era uma questão de status, assim, né? É, e aí, entrou um diretor novo, e aí ele fez uma reunião estratégica para discutir o ano, né? E foi uma reunião que durou mais de 3 horas. E assim, e eu tava com muita expectativa, porque imagina, eu era uma reles mortal que não participava de reuniões. E aí eu falei, nossa, eu vou numa reunião, essa reunião vai ser muito, nossa, essa reunião é importante. Então, assim, eu fiquei muito ansiosa para estar nessa reunião. E fui para essa reunião. E chegou lá, assim, foi uma reunião que durou bastante tempo. Foi legal porque teve um cafezinho ali, a gente comeu umas comidinhas gostosas, né? Então isso deu um up. Mas foi muito estranha, foi muito ruim no meu ponto de vista. Eu falei, mas gente, mas a gente ficou aqui 3 horas e meia. E aí? Não aconteceu nada. Na minha cabeça não tinha acontecido nada, né? A gente saiu de lá assim como a gente chegou. E para mim a gente ia sair de lá transformado, assim, né? Porque é uma reunião e tal. E aí eu comentei com o diretor da área. Falei, nossa, ele falou, nossa, que reunião. Eu falei, eu achei que parece que ela não foi tão produtiva, né? A inocência da pessoa. E porque para mim eu tava falando da forma daí da reunião. E aí eu levei uma maior bronca. Como assim? Lógico que foi. Nossa, foi ótimo. E todo mundo, assim, né? Você tá louca, né? É que você não sabe, você não costuma participar de reunião, então você não sabe como que é. Então, eu lembrei dessa primeira tentativa. Não falaram isso, né? Mas a mensagem que eu senti ali, porque eu fui extremamente, não, nada a ver, foi muito boa a reunião. E aí eu falei, nossa, tudo bem. Nunca mais eu falei isso para nenhuma outra reunião que eu participei. E eu continuei achando isso de todas as outras milhares de reuniões que eu participei na minha vida. E é engraçado que a maioria das pessoas, eu acho que sentem isso, sentem desconforto. A gente vê as pessoas falando, criticando as reuniões, mas ao mesmo tempo a gente não vê as pessoas falando sobre as reuniões dentro do ambiente corporativo, assim, porque a gente se vulnerabiliza, a gente, putz, e também ali na empresa a gente está encenando, né? A gente tem ali uma imagem para passar. Como é que a gente vai criticar a pessoa que está conduzindo a reunião, as pessoas que estão ali? Como é que a gente vai justificar o tanto de dinheiro que tem para sustentar aquelas pessoas ali fazendo aquela reunião estratégica de 4 horas, né? Então a gente precisa afirmar que aquilo é bom, né? Por mais que todo mundo sinta que não é, né? A tal da ignorância pluralística ali, não sei. Talvez É, entre ali, né? total. Não, total. É um ótimo exemplo de liderança pluralística. Depois vocês podem fazer um gugada, procurar o termo, mas basicamente é isso. É quando todo mundo concorda com algo, mas acha que todo mundo não concorda com aquilo. Perfeito também. Eu acho que você trouxe aí um elemento fundamental, né? A gente tem medo de avaliar negativamente uma reunião em público, porque isso tem um custo, um risco social, né? Eu dizer, o processo não funcionou, não gostei, fiquei desconfortável, não tive tempo para discutir tal tema que é importante para mim, eu acho que tal decisão foi tomada de maneira apressada. Tudo isso são observações sobre a forma da reunião que carregam um risco social. Eu estou arriscando uma perda de reputação, eu estou arriscando ficar em maus lençóis com fulano, com Beltrano. Então, eu acho que você trouxe muito bem, assim, uma da- das forças ou dos fatores que empurram a gente para não olhar para a forma, não falar sobre a forma, é essa encenação, esse teatro e esse risco social que a gente acaba ficando exposto, né? Então, trazer estruturas, trazer práticas de facilitação, estudar facilitação, tende a baixar um pouco, né, essa barra, né, e esse risco para as pessoas começarem a falar sobre isso, né? Então, um simples check-in, check-out, né? Um check-out como momento para você falar, gostei, não gostei, quando bem feito, é claro. Quando mal feito é um desastre, né? É um puro desastre. Mas quando bem feito, ele pode abrir portas para as pessoas começarem a trazer, olha, eu não gostei desse momento, acho que faltou aquilo, faltou isso na reunião. E é, de uma maneira, um momento curto, mas um momento para a gente olhar para a forma, por que não? Muito massa. E eu gostei também, eu só queria ressaltar que eu gostei bastante do que. Agora eu já não lembro, acho que foi o Davi que trouxe, ou o Rod, não lembro que é. Acho que foi o Rod. Que a facilitação é algo. O problema de comunicação, geralmente as pessoas tentam resolver com ações pontuais, né? Então, se eu tenho problema de comunicação, eu vou aqui e vou fazer algo pontual. Primeiro que problema de comunicação é extremamente abstrato, né?
Então, eu não sei o que significa isso, pode significar diferentes coisas para várias pessoas. Um trabalho pontual, ele pode funcionar. Só que eu acho que a facilitação ela é algo que dá para você utilizar na organização no dia a dia, para você melhorar as interações, que acontecem milhares de interações na organização todos os dias, né? Quanto mais pessoas, mais interações. E quanto menor a qualidade das interações, mais difícil é de coordenar o trabalho. E aí você não consegue coordenar, você tem muita dificuldade para entregar aquilo que aquela organização tá disposta a entregar, né? Qual que é o propósito dela e tudo mais. Então, acho que a comunicação é algo que precisa. O problema de comunicação, além da gente diminuir o nível de abstração, de entender o que, que é, mas a solução dele não vem com uma ação pontual, vem com a constância, né? Com um trabalho é, recorrente de olhar para as interações dentro da organização. E ele pode ser pontual também. Outro dia, um cliente contratou, eu estava num projeto, fomos eu e a Tânia, para ajudar eles a facilitarem um momento, porque eles fazem um evento, é um evento anual, um evento super grande, né? E aí eles precisavam de ajuda para organizar esse evento, que tem muitos detalhes, é um evento de mais de 3 dias, se não me engano, 4 dias. E eles já fizeram isso por conta no passado, e eles demoravam muito tempo para conseguir coordenar para definição, né, de cada coisa que iria acontecer nesse evento, porque muitas coisas iam acontecer simultaneamente e tudo mais. E aí eles convidaram a gente, né? Eles contrataram o nosso trabalho de facilitação pontual para ajudar, para entregar essa pizza, organizar esse evento no menor tempo possível ali, em 3 dias, e a gente conseguiu. E em outros momentos, nos anos anteriores, eles demoraram meses para conseguir fazer esse trabalho. Então, alguém que conhece de facilitação, conhece ferramentas, tem repertório, né? E artefatos ali, consegue ajudar o grupo a se coordenarem de uma forma diferente do que simplesmente eu deixar, né, seguir o fluxo natural para eles se organizarem. Mas isso não resolve o problema de comunicação de uma organização, isso não resolve o problema de interações, né? Precisa de olhar para a facilitação para todas as interações que estão acontecendo ali. E aí, queria ir para uma outra pergunta aqui, que eu adoro fazer perguntas. É, do que vocês consideram? Quais são as características que para vocês existem, estão presentes numa interação ruim ou numa facilitação ruim, sabe? O que que é uma péssima facilitação ali para vocês? Uma péssima interação. Eu vou começar com as coisas mais fáceis. Então, uma facilitação que deixa a desejar, vamos falar assim, não necessariamente ruim, uma facilitação que deixa a desejar é aquela que tá muito preocupado em fazer algo que seja, sabe, bonitinho, que apareça, mas que não tenha substância, né? Então a pessoa vai lá, ela faz um quebra-gelo, ela faz uma brincadeira, uma dinâmica, as pessoas dão uma risadinha, e depois ela fala, ok, conversem, né? Deixe o fluxo natural rolar, né? Ou seja, ela só colocou um batom no porco ali, né? Ela só pegou uma reunião que ia ser absolutamente horrenda e fez lá alguma coisa para animar as pessoas no início, né? Esse é um tipo de facilitação que deixa muito a desejar, né? E eu acho que tem algumas organizações que começam a entrar em contato com facilitação, com esse tipo de facilitação. Então o cara vai lá, ele é um agilista, ele vai lá, vamos fazer isso, a gente começa a reunião com uma brincadeirinha e depois, né, um quebra-gelo, que eu sou super a favor também de, né, descontrair e tal, etc. Só que quando você faz isso e fica por aí, né, é péssimo. Ou quando você pega e força uma estrutura, né, uma ideia, uma prática de facilitação em um contexto onde aquela prática não faz sentido, né? Então você pega e fala, eu vi isso daqui na internet, eu vi isso num livro, eu fiz um curso, aprendi isso, e aí você vai lá e quer aplicar naquele grupo, naquele contexto, sem parar para entender as necessidades, né? O que está posto ali, sem responder de maneira adequada aquilo que está emergindo, etc. Então isso também acaba gerando uma facilitação ruim, que deixa um gostinho ruim na boca. Você fala, gente do céu, uma reunião sem facilitar não é boa, é ruim, mas uma reunião facilitada desse jeito pode até ser pior, né? Consegue ser pior.
Ó, só tem uma adenda aqui na fala do Rod, que é o seguinte: o Rod, apesar de ele trazer essa crítica sobre a forma clichê, né? Ele é expert em jogos sociais, tá? Expert, assim, e legais. Ele coloca no melhor momento possível, do melhor jeito possível. O cara é uma enciclopédia, fonte inesgotável de jogos sociais, assim, muito divertidos, inclusive. Precisava falar, fazer esse reconhecimento aqui, porque, pô, senão as pessoas vão achar que você é contra jogos sociais. E é o oposto. Não, não, não. Joguinhos, brincadeiras dinâmicas, eu sou realmente adoro. Tenho um repertório aí já considerável e adoro criar também, mas é isso, né? Quando eu vejo aplicação de maneira descontextualizada ou apenas aquilo, você fala, ou aplicar o jogo pelo jogo, no momento onde não cabe. Claro que o jogo pelo jogo, pela brincadeira, cabe em certos grupos sociais, e é ótimo. Mas em certos momentos, cara, não cabe, né? Vamos olhar para as interações que estão acontecendo ali, que são interações super relevantes, e que se a gente não olhar para elas, né? Não, inclusive, a gente já falou sobre isso, né, no nosso meio, que falta, às vezes, momentos de brincar. O espaço de brincar, ele é um espaço que ele é necessário para aprendizagem, né? Ele é importante para fortalecer as relações e tal, mas é isso mesmo, acho que tem, não é festinha, né? Facilitar não é fazer festinha, não é ser fofo, não é nada disso. Acho que, adicionando aí, então, mais elementos para responder a tua pergunta também, acho que tem uma coisa que é os ingredientes, né, da facilitação ruim ou das interações ruins, né? Acho que a facilitação ela começa antes do processo explícito da facilitação, assim. Toda vez que eu não comecei a facilitar antes de facilitar, eu me ferrei de algum jeito, né? Ou seja, os clientes chegam e falam: "Ah, vem aqui, facilita essa reunião, esse encontro e tal", e eu vou lá. Cagada, vai dar ruim, sim, porque tem um aspecto dessa história que não está aparecendo, que é qual é a agenda dessa pessoa que está contratando, né? O que ela está querendo, o que ela não está querendo, como é que eu lido com isso, o quanto disso a gente vai mostrar para o grupo, porque o grupo também está sendo guiado de forma oculta, né? Então, essa coisa que fica no oculto, ela é muito ruim para interação e para facilitação, assim, de forma geral, né? Essa intenção, quanto mais intenções ocultas tiverem, ah, mas é que isso é muito estratégico. Foda-se. Tá oculto, vai prejudicar o processo das interações e da facilitação. Então, eu acho que é isso. Isso é um aspecto. E um outro é o apego. Quanto mais apegado eu entro a um processo específico, a um resultado específico, mais chance de dar merda. Por quê? Porque todas as vezes que eu facilitei, todas, alguma coisa, pelo menos, foi diferente do que eu esperava. Pelo menos uma coisa foi diferente ou muito diferente, quando não são várias, né? Então, essa idealização do que vai acontecer, natural, né? Eu imagino muitos cenários do que vai acontecer, e isso me deixa seguro como facilitador. Eu imagino vários cenários, mas eu tento não me apegar a nenhum deles. Porque se eu me apego e gosto e me ancoro nele, eu vou ficar tentando defender ele, né? Sustentar ele, manter o cenário daquele jeito. Então, o grupo tem que começar com quebra-gelo, na sequência eu tenho que apresentar, depois eu tenho que dizer como é que vai ser o dia, aí as pessoas vão para um momento em trios, depois elas vão para a plenária, depois a gente vai fazer um exercício todo mundo junto, depois a gente vai parar para almoçar nesse horário, que é o que cobram, né, da gente. Cobram da gente uma agenda. E aí eu posso muito facilmente me apegar à agenda. E aí, para mim, isso é um ótimo caminho para frustração geral, assim. Pelo menos na minha experiência, isso funciona assim, né? Além do que foi falado, né? Acho que uma coisa que me incomoda bastante, que é bem comum assim, no meio da comunidade ágil, né? Não sei por quê, mas enfim, acaba sendo uma coisa que eu vejo bastante, fazer um uso do anonimato, né? Na manifestação de problemas nas conversas, né? Então, por exemplo, nas retrospectivas, né? O facilitador vai lá e pede para as pessoas, escrevam em post-its aí problemas que tivemos nas últimas semanas que a gente gostaria de discutir. A pessoa escreve de uma forma anônima, depois revela de todo mundo, e aí o grupo começa a discutir os problemas como se fossem problemas coletivos e sem a pessoa que trouxe o problema se declarar e dizer qual que é a questão dela, né? Então tem uma discussão coletivizada, anonimizada, que a pessoa não se responsabiliza pelo problema que ela enxerga, né?
Isso, para mim, é péssimo, uma facilitação que leva a isso, porque ela vai levar uma busca por uma conformidade muito grande, ah, e uma situação assim tipo, as pessoas não se responsabilizarem pelos problemas que elas percebem, né? Eu acho isso bastante ruim, assim, né? Então, eu acho que o anonimato pode ser usado em alguns contextos, né? Mas tem que ser com moderação, porque ele pode ficar nisso, né? E não desafiar as pessoas a darem um passo além. O consenso sem estrutura, né? Então, quando as pessoas tentam tomar uma decisão, que é um pouco o que o Rodrigo falou, né? Conversem aí, decidam aí, né? Sem criar alguma estrutura para que esse consenso aconteça, né? Por exemplo, rodadas, né? Ou uma fase de apreciação, depois da proposta ou da decisão e outra fase de crítica, né? Porque quando você coloca as pessoas para decidir sem estrutura, muitos fenômenos, viés de grupo se manifestam, né? Então, se não tem uma facilitação que cria momentos ali, as pessoas vão tender muito mais a uma conformidade social do que a tomar uma boa decisão, né? Então, eu acho isso péssimo. E uma terceira que eu queria adicionar também é uma facilitação que não assume riscos, né? Então, facilitar muitas vezes não é, como a gente fala, não é que vai ficar fácil a conversa. O Arão diz isso bastante, né? Pelo contrário, às vezes a conversa pode ficar bem difícil, né? Porque facilitar pode ser trazer à tona conflitos ou situações difíceis que o grupo, para que ele esteja num estado melhor, ele precisa conversar sobre aquilo, né? As pessoas precisam resolver esses conflitos ou lidar com eles, né? Para dar um próximo passo, né? Então, a pessoa que facilita acaba sempre assumindo algum risco ao fazer isso, né? Então, a gente sempre está andando no fio da navalha, então a gente revela às vezes coisas desagradáveis, né? A gente desafia a estrutura de poder, né? Você tem lá um grupo, você tem uma liderança que fica constantemente interrompendo as pessoas enquanto elas falam, né? Não escuta, né? É, quem está no grupo ali, provavelmente ninguém vai desafiar essa pessoa, né? Mas a pessoa facilitadora, eu acho que é bem importante e esperado que ela em algum momento, né, traga isso, né? Ó, você está interrompendo, né? Deixa a pessoa terminar de falar. Então, revelar essa relação de poder que existe ali, essa diferença, né? É algo que envolve a pessoa facilitadora assumir um risco, né? Eu acho que a pessoa facilitadora que nunca se arrisca, nunca se opõe, né, a essas coisas, ela, para mim, provavelmente ela não está fazendo um papel tão legal assim, né? Então, eu vejo como uma coisa bem importante também, né? E claro que fazer isso de um lugar de consultor, né, de lugar de não uma relação de fora da organização é muito mais tranquilo do que quem está dentro, né? Porque quem está dentro, né, sempre pode ser mandado embora, né? Então existe essa questão também, né, de essas diferentes relações. Mas eu acho que é importante esticar, né, esse limiar, né, trair algumas estruturas antigas, algumas coisas que não funcionam para que o novo possa aparecer. E para mim, para eu não repetir o que vocês já trouxeram aqui, né, vou voltar um pouco mais para o indivíduo, né, para o meu papel, para minha atuação como facilitadora ali na reunião. Para mim, costuma ser uma facilitação ruim quando eu não consigo dar atenção e encaminhar as diferentes conversas que estão acontecendo comigo e as diferentes necessidades, assim, porque quando eu estou num papel de facilitadora, seja de um evento pontual, seja de uma facilitação recorrente de uma reunião, existem muitas necessidades, né? Existem muitas conversas acontecendo naquele momento que eu estou facilitando. Existem necessidades de eu querer ajudar o grupo, de eu querer ser reconhecida por, putz, realmente ela veio aqui e ajudou. Existe o medo, existem muitas coisas acontecendo comigo, existe a insegurança, e quando eu não consigo dar atenção para essas diferentes necessidades dentro de mim, eu não consigo estar presente nem para a conversa interna que está acontecendo e nem para a conversa que está acontecendo fora. E geralmente, quando isso acontece, quando eu começo a ficar muito ansiosa, a reunião, o meu ato de facilitar fica horrível, assim, eu não consigo direcionar o grupo, eu fico paralisada. E às vezes eu aprendi isso com uma amiga que eu achei muito incrível, sabe? Às vezes você tá no meio de uma reunião, não tem problema nenhum em você, às vezes, peraí, preciso de 1 minuto, preciso de 30 segundos aqui para eu me reorganizar, né? A gente não costuma ter no meio de uma facilitação espaços vazios, espaços de silêncio. E esses espaços de silêncio, eles são muito valiosos, mas eles também são muito desconfortáveis. Porque é engraçado, quando a gente está numa interação aqui, começa a ficar um silêncio. Hoje eu lido melhor com esse silêncio, né, com o vazio. Mas no passado era uma coisa de
tem uma necessidade de preencher esse espaço aqui, não pode ter nada vazio. E muitas vezes isso é necessário um momento ali, um vazio para eu conseguir me reorganizar, para eu conseguir estar presente ali, para eu conseguir perceber o que está acontecendo. Porque eu tô querendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tem muitas necessidades juntas ali, quando eu estou ali conduzindo o grupo, né? Então, costuma dar muito ruim quando isso acontece. Inclusive, eu lembrei de um caso aqui, adoro casos, né? Lembrei de um caso que eu estava facilitando uma reunião num projeto com o Rod. E aí, estávamos nessa reunião, uma reunião de círculo, tinha algumas estruturas, não era um círculo, na verdade, mas a gente estava usando alguns elementos ali da autogestão com O2. E o Rod estava participando. Eu admiro muito o Rod e todos os meus sócios aqui na Target, né? E é muito difícil quando você está sendo assistido por alguém que você admira, porque ali, além de eu estar ali no papel de tentar ajudar o grupo nas interações, eu também queria ganhar uma estrelinha com o Rod. Eu queria que o Rod me visse e falasse: olha, como ela é boa. Eu não queria que o Rod olhasse e falasse: nossa, que menina ruim. Por que eu tô trabalhando com essa menina, né? Eu queria ser reconhecida, né? Queria ser admirada também pelo Rod. E nesse dia, nessa reunião, foi muito difícil para mim, porque eu percebi que eu estava preocupada com todas essas coisas e eu comecei a não conduzir uma reunião boa ali, porque eu não estava conseguindo acolher também, né, o que estava acontecendo comigo. Então, costuma dar muito ruim. E acho que um outro ponto também, além desse, né, é quando a pessoa facilitadora acaba estando ali no grupo, vestindo uma capa, às vezes de salvador, às vezes de vítima, alguma capa, né? E eu lembro uma vez também que tive uma reunião péssima, que estava ali ajudando o grupo, e eu tinha uma. Eu estava julgando os atos, né, de fala de uma pessoa da reunião. Então, para mim, ele estava querendo invalidar uma mulher da reunião. Tudo que ela falava, ele falava em cima. Então, ele estava ali fazendo muitos cortes. E eu, a facilitadora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara no lugar dele. E assim, foi uma péssima reunião, foi horrível, porque daí eu queria tudo, eu era muito incisiva, eu cortava o cara e eu fazia, ó, olha aqui, ó, eu fazia com ele a mesma coisa que eu percebia que ele estava fazendo. Então também foi uma péssima reunião, porque eu acabei escolhendo fazer isso do que revelar o meu desconforto, revelar o que estava acontecendo ali. Então são elementos ali que ajudam, exato, eu era a justiceira, entendeu? Então acho que isso acaba fazendo com que a interação seja péssima. Não significa que eu não posso deixar que isso aconteça. Nós somos humanos e os sentimentos acontecem ali, as necessidades e tudo mais. O ponto é de conseguir lidar enquanto a gente está facilitando. Então, esse é um desafio muito, muito grande, né? A gente conseguir acolher tudo isso que acontece e não tentar evitar, porque não existe, não tem como evitar, não tem como, isso não pode acontecer comigo. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, eu acho que uma última pergunta que eu queria fazer vocês têm alguma dica assim de para quem está ouvindo a gente e não usa nada de facilitação, é a primeira vez que está ouvindo sobre o tema ou está super iniciante ali no tema, de como essa pessoa pode começar a experimentar um pouquinho de facilitação no dia a dia da organização. Você quer dica para quem está começando, é isso? Isso, para quem está começando. Eu acho que uma dica talvez que a gente possa dar aqui para quem está começando aproveite espaços regulares que você tenha, né? Não fica inventando moda, criando caso, né? Vou fazer aqui, criar um novo workshop. Não, pega espaços que você já tem, arenas aí já estão bem definidas, né? Aquela reunião regular na segunda-feira, assustadora. Então pega algo que vai te dar menos trabalho entrar. E eu acho que um bom exercício pode ser começar a distinguir as tensões, né? Ajudar as pessoas a distinguir o que é que cada pessoa está querendo ao falar o que ela está falando. Então, esse exercício pode parecer bobo, ou simples, ou óbvio, mas ele não é, né? Então, esse exercício da paráfrase. Então, aqui, só para entender aqui. Quando você fala que você acha que o projeto deveria ser tal, você está querendo dizer o quê? Que alguém aqui especificamente deveria fazer isso? Você quer ver o quê exatamente? Quando você diz que o projeto deveria ser diferente do que ele é hoje. Então, acho que um exercício simples que alguém pode começar, que está ouvindo a gente pode começar a fazer hoje,
é da paráfrase. Aonde você estiver, né, na reunião que você estiver, no encontro que você estiver, no grupo que você estiver, ajudar as pessoas a expressarem melhor o que elas estão buscando de maneira explícita, né, parafraseando. Não, quando eu te ouço falar isso, me parece que você está incomodado com alguma coisa, que eu acho que é isso aqui, não tenho certeza, é isso? Você está incomodado? Você gostaria que isso aqui fosse diferente? Você acha que alguém aqui tem que fazer isso? Então, eu acho que é o começo, né? Além da paráfrase que o Barão falou, acho que outra coisa interessante é a síntese, né? Então, quando você tem várias interações, várias falas, né, sobre o mesmo assunto, você pode parafraseá-las individualmente ou você pode também fazer uma síntese. Você entende bem? Fulano falou isso, fulano falou aquilo, o Beltrano precisa daquilo, né? Então, trazer um pouco uma síntese do que aconteceu, né? E as perguntas, né? As perguntas eu acho que são bem relevantes na facilitação, né? Especialmente as perguntas exploratórias, abertas, né? Tem até um artigo também no blog da Targetil sobre os tipos de perguntas. Vocês que, para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, né? Mas exercitar essa curiosidade, né? De fazer perguntas sobre o que está sendo conversado, sobre o que a pessoa precisa, né? E fazendo isso justamente dentro das reuniões, os espaços que já tem, né? Ou até em conversas individuais, né? Eu acho que também as conversas individuais podem ser também um espaço interessante para praticar muitas das coisas que a gente utiliza na facilitação. Por exemplo, quando a gente escuta um briefing de um cliente no Targetil, né? A gente marca uma conversa para ouvir, a gente costuma parafrasear bastante, fazer muitas perguntas. Para mim, essa é uma oportunidade muito boa de praticar isso, né? Às vezes na conversa até é difícil às vezes achar um espaço, né, para fazer uma paráfrase, simplesmente quando tem muita gente, é uma reunião maior, né? Então às vezes também praticar isso na conversa individual pode ajudar, né? Uma outra coisa que eu acho importante, talvez para quem tem mais interesse em comunicação não violenta, né, é tentar também começar a inferir ou palpitar as necessidades das pessoas, né? Então, quando eu escuto alguém falando alguma coisa, eu posso tentar imaginar qual que é a necessidade não atendida daquela pessoa naquele momento, né? E aí tentar, o que você gostaria nesse momento é de ser incluído nessa decisão, necessidade de inclusão, né? Então, a partir do que a pessoa fala, assim, às vezes ela não menciona, você infere qual que é a necessidade dela e você valida isso, né? Isso eu acho também muito, bem útil na facilitação, né? Uma coisa que a gente faz bastante. Também dá para aplicar na conversa um a um. Dicas incríveis essas, né, do Barão do Davi. Eu acho que, enfim, além da paráfrase, da síntese, da arte de fazer perguntas, de aproveitar, né, reuniões individuais também, eu sugeriria, até para juntar tudo isso, você pode começar a fazer um diarinho, né, com algum desses exercícios, né, e principalmente se auto-observando, né. Então, hoje tal dia, participei de tal reunião, parafraseei, mas no final acho que eu, né, errei o tom, a pessoa não gostou da minha paráfrase e me cortou, enfim, trazer muito sobre como você se sente, né, e como você está vivendo é, essas interações nessas conversas, né? Então, eu acho que ter esse processo de autoobservação, ele é bem importante, e também, por que não, ter alguém para você conversar sobre isso, né? Você pode ter, né, a gente com frequência, né, faz o papel de sombra, né, em reuniões, ou seja, a gente está ali para observar um facilitador que está se desenvolvendo como facilitador, para depois conversar com ele sobre como ele pode pensar, refletir, né, e melhorar sobre suas ações como facilitador. Então, ter um sombra também numa reunião pode ser um caminho, né? Principalmente quando alguém que tem mais experiência em observar essas interações e a forma da reunião, né? Um facilitador mais experiente como sombra é um ótimo caminho. Claro, além de fazer cursos, tal, ler sobre o assunto, tal, tudo isso vale a pena. Vocês deram todas as ideias aqui já que eu pensei, então talvez só enfatizando isso que o Rod falou, seria interessante você convidar alguém que você tem um pouco mais de proximidade ali na sua empresa. E falar, viu, você topa depois da reunião, das reuniões que a gente tiver, a gente conversar sobre a forma da reunião, né? Então, pedir para alguém ali que você tenha um pouco mais de proximidade, eu acho que ajuda, porque talvez você chegar numa reunião e falar, olha, vamos aqui conversar sobre a forma da reunião, do nada as pessoas vão te olhar meio esquisito e você pode afetar ali a sua relação com o grupo, né? O seu capital social com o grupo. Então, ter essas conversas sobre a reunião e observar, eu acho que é incrível e isso me ajudou muito. Inclusive o diário mesmo, a escrever
sobre a reunião. Isso é muito poderoso. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei aqui um pouco pensativa, porque nós temos muitos conteúdos. Eu falei, putz, isso aqui a gente tem um conteúdo sobre isso, a gente tem um vídeo sobre isso, a gente tem uma outra coisa. Então, depois a gente vai deixar na descrição do episódio vários links, inclusive um que o Barão lembrou aqui, que a gente tem um vídeo, né? Que fala que o nome dele é Reuniões de Merda, que é muito Jogo, bom. jogo. Ah, Jogo, é é um jogo. jogo. Ah lá, É jogo. ah lá, jogo. O jogo. Então a gente vai deixar vários links muito interessantes aqui. E eu acho que antes de continuar, que a gente já está indo para o fim, né? Estamos aqui já, olha, bastante tempo. Mas é que o papo tá bom. Eu queria que o Barão, o Davi, falasse um pouco do fato, que é o nosso curso de facilitação de conversas, assim. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais do que a gente faz, que a gente é um pouco tímido, né? Então vamos falar um pouco do fato. A gente é uma empresa introvertida. Precisamos ser mais marqueteiros. Há exceções, né? Há exceções na regra, né? Ah, Que é introvertido. Fala aí, Davi, você que é o idealizador do fato aí, pô. O fato ele é um curso nosso de facilitação, né, um programa, né, e tem 9 encontros, então a gente geralmente se encontra uma vez por semana, né, e nesses encontros a gente tem momentos de aula, que eu e o Barão preparamos conteúdo sobre facilitação para a turma, né, sempre as aulas também tem bastante exercício, a gente coloca desafios, né, para o grupo, né, e aí geralmente é pelo menos metade do tempo aí exercícios, né, bastante interativo. As aulas são todas síncronas, a gente grava se alguém não puder vir em algum encontro. E o ouro do fato, né, são as mentorias em grupo, né? Então a gente tem uma aula, uma mentoria, uma aula, uma mentoria. Então vai alternando as semanas. E aí nessas mentorias nós temos as pessoas trazem problemáticas do dia a dia sobre facilitação que elas viveram, né, situações. E aí a gente utiliza do grupo ali para oferecer aconselhamento para a pessoa sobre a questão, explorar, parafrasear. Então é uma prática de facilitação, né? Porque a gente está escutando atentamente a pessoa, né? Ouvindo, fazendo perguntas, né? Separando as tensões, né? Que às vezes vem várias tensões numa só, né? Então a gente exercita tudo isso em conjunto e também oferece um suporte para as pessoas com problemas reais. Então não é um curso só teórico sobre facilitação, a gente desenvolve e discute casos reais, né, o que torna, na minha perspectiva, bastante valioso, né. Então ele tem essa duração de 9 semanas, né, e além disso também a gente estimula as pessoas a fazerem isso que o Rod citou agora no finalzinho, né, um diário de facilitação, né, então as pessoas registram experiências de reuniões, de facilitações. A gente estimula também que os participantes façam sombreamento entre eles, né? Ou seja, observem as reuniões, às vezes assistem a gravação também, hoje tem isso, né? É um curso bastante prático para pessoas que já não têm necessidade de ter experiência com facilitação, mas que elas tenham disponibilidade e interesse em facilitar já desde o encontro um, né? Então é isso. No site tem mais informações, a gente vai deixar o link também, né? Detalhes, né? A gente também tem um desconto significativo para inscrição em dupla, porque justamente para a gente estimular essa coisa do sombreamento, as pessoas se apoiarem, né, ao longo do curso. Então, aproveitem também essa possibilidade. E também as bolsas, né? Acho que vale citar aqui, se você está sem recursos, né, ou pertence a um grupo socialmente desfavorecido, né, tem um processo de bolsas, a gente dá bolsa de até 80%, né? Só preencher o formulário, botar as informações, então tem essa possibilidade de participar também com bolsa. Acho que é isso, né? Faltou algo, Barão? ótimo. Não, cara, é isso aí. Muito bom. Pessoal, e agora eu juro que tá acabando, tá? Eu queria fazer um convite. A gente falou muitas vezes aqui, eu comentei também, vocês, da meta-conversa, né? Da conversa sobre a conversa. Então, para encerrar esse podcast, eu queria terminar ele ouvindo como foi para cada um de vocês estar nesse podcast falando de facilitação, assim. Então, acho que eu queria puxar, e até para dar um exemplo para quem está ouvindo, que a gente fica falando, meta conversa, conversa sobre a conversa, então a gente materializar isso, a gente mostrar, né, a gente falar aqui sobre a conversa, sobre esse papo que a gente acabou de ter agora aqui sobre facilitação, gravando esse podcast. Muito bom. Posso começar. Na maior parte do tempo eu fiquei bem tranquilo, porque eu percebi que surgiu uma ordem de fala, né? Eu demorei um pouco para perceber que surgiu uma ordem natural de fala, mas ela surgiu. Esse é um evento bem peculiar quando só tem membros da Target U. Quando tem gente de fora, isso bagunça um pouco, né?
teve alguns momentos que eu fiquei um pouco preocupado, que eu percebi que eu cortei você também, tipo, umas duas primeiras rodadas, até eu entender que tinha uma ordem surgindo de fala, né? E aí eu lembrava alguma coisa depois de ouvir o Rod e o Davi, e aí eu ia falar, eu vi que você ia começar a falar, daí eu fiquei me preocupado, falei, meu Deus, cortei a Tami aqui, né? Mas depois isso me tranquilizou um pouco, ver que tinha uma ordem natural, assim, né? Que a gente não tinha combinado ela, mas ela surgiu ali e aí os espaços foram ficando, se assentando, né? E eu também acho que eu fiquei quentinho, assim, porque eu via muita coisa que me ecoava, né? Nas salas, na tua fala, quando o Rod trazia as perspectivas dele, o Davi, né? E quando você trazia caso, né? Você traz um caso, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, né? Então isso me conecta, assim, bastante na conversa. Ah, para mim foi isso. Para mim foi um papo gostoso de cozinha, assim, daqueles que eu tava até com um cafezinho aqui, então para mim é daqueles papos gostosos que a gente tem, assim. E que falta muito, né? Coisa. Uma parte minha também sai ansiosa, assim, porque porra, tem muita coisa que eu poderia falar, né? Mas eu acho que é isso, é uma introdução ao tema, né? Acho que esse é o propósito também. Então, tranquilo. Eu vou quebrar a ordem da fala, que eu não tinha Aê! percebido. Ó, eu vou subverter essa ordem, porque olha só, eu não tinha percebido essa ordem, assim, eu não tinha percebido conscientemente, eu acho. Mas, não, eu tinha percebido sim, porque tava, eu continuei seguindo, né, a ordem, mas engraçado, né? Muito doido isso, de pensar que me parece que na Target a gente gosta de uma estrutura. Então, tipo, a gente vai, sempre vai, pô, essa era uma estrutura mínima para esse papo aqui da gente. Então, a gente acabou indo para esse lugar e traz mais conforto. Para mim, traz muito mais conforto quando eu tenho uma estrutura mínima ali numa interação. Essa conversa para mim foi muito gostosa, mas eu fiquei ansiosa e tensa em alguns momentos, porque eu acho que gravar um podcast traz um pouco de frio na barriga para mim, porque eu tenho duas vontades, né, que eu até comentei com vocês um pouco antes da gente começar, que é que essa conversa seja boa, seja divertida para a gente que está aqui conversando, né, até para que a gente tenha energia para os próximos, porque a partir do momento que a gente não conseguir se divertir nesse processo, o podcast, para mim, não faz mais sentido, né? E junto com uma outra coisa que é ser útil para as pessoas que estão ouvindo. Então, como tem essas duas coisas que para mim eu fico atenta, então isso me causa um pouco, me traz um pouco de ansiedade. Eu acho que eu gostei muito das salas, das contribuições, me dá vontade de ficar mais tempo, mas também eu fico preocupada, né, do tempo. Eu fico preocupada das pessoas não estarem, de vocês não estarem se divertindo ou bem na conversa. Eu fico, putz, será que foi desconfortável? Será que não foi? Então, essa coisa do cuidar. Eu acho que talvez tem também muito por questão da mulher e tudo mais, tem esse aspecto que ressalta maior, mas não é exclusivo, né? Então eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, inclusive estou olhando agora no relógio, né? Putz, né? Vamos lá, eu fiz a agenda, então tem que respeitar a agenda. Eu fiquei um pouco ansiosa também porque eu não fiz eu não nos outros podcasts que nós gravamos, eu fiz um roteirinho, umas perguntinhas básicas e mandei para os participantes. Desse aqui eu não fiz isso. Mas quer saber? Eu estava um pouco culpada, eu estava me sentindo um pouco culpada por isso, mas tá tudo bem, né? Não fiz e foi tudo bem aqui com o papo. Mas eu me senti, na maior parte do tempo, eu me senti bem. Fiquei com vontade de interromper algumas vezes, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem essa coisa da estrutura aqui na Target Hill, então vocês vão reparar que no nosso podcast, você está ouvindo aqui, já ouviu alguns e ouve outros, você vai reparar que aqui a gente corta pouco. Existem poucos cortes de fala, né? Esse é um fenômeno muito comum aqui na Target Hill, porque todos somos facilitadores e todos temos um cuidado também do tempo de fala, né? Tipo, eu acho que é difícil alguém roubar o tempo, né? Pegar e ficar o 90% do tempo de uma interação nossa falando, que isso é muito comum em outros espaços. Então, como a gente acaba tendo essa habilidade, então, ó, só que agora, acabei de falar isso, eu já pensei, putz, mas eu tô falando muito. Ó o julgamento, ó a conversa interna. Então é isso. Gostei muito, foi muito bom. Continuaria aqui, mas ao mesmo tempo cuidaria para não ser um papo cansativo. E fiquei também em um momento, uma última coisa, pensando, nossa, nós temos muito conteúdo. Então eu fiquei com vontade de ficar cortando vocês para falar, nossa, olha, tem isso aqui, tem esse artigo, tem esse vídeo, tem isso aqui. Mas não queria que ficasse cansativo. Mas no geral, eu gostei muito, muito, muito dessa conversa e quero
Acho que a gente vai ter que gravar outros podcasts sobre facilitação, hein? Porque tem assunto para dar e vender. Também gostei bastante da conversa. Acredito que eu não senti nem um pouco de ansiedade, na verdade, estava muito relaxado o tempo inteiro. Eu acho que não fez falta as perguntas prévias, né? E é engraçado isso, né? Eu até citei, é legal, às vezes a gente se prepara tendo as perguntas, mas eu não sei, é um assunto, nesse caso pelo menos, é um assunto tão recorrente nas nossas conversas que ela fluiu bem. Eu consegui, durante a conversa, extrair alguns insights, assim, né? Ouvindo vocês, refletindo. Então, saio, enriquecido de uma maneira. Eu acho que eu aprendi algo, aprendi algumas coisas bem interessantes, ou pelo menos tive esses insights. Gostei mesmo também de vocês contarem histórias de quando as coisas não deram certo, como facilitadores, facilitadoras, porque isso é comum. Trabalhar com facilitação é aprender que o erro é constante, né? Faz parte, tá o tempo inteiro ali na esquina, e isso me deixou bem feliz a gente ter trazido isso no podcast, assim, então estou saindo bem satisfeito. Eu gostei muito também. É um tema que eu gosto de conversar, né? Acho que eu assumi o lugar número 2 aqui da sequência, na maior parte das vezes, porque eu estava muito ansioso para falar, porque eu estou escrevendo sobre esse tema, então havia 1 milhão de ideias na minha cabeça, né? Eu queria muito falar, só que putz, deixa eu conter essa minha ansiedade, deixa eu, né, abrir espaço para alguém. Aí eu assumi a posição número 2, que era assim, mais confortável, então eu não aparecia tão ansioso, né? Mas ao mesmo tempo eu eu contribuía rápido, né? Porque eu tinha uma vontade muito grande de falar, assim. Então, foi engraçado. Acho que também rola também uma preocupação, né? Que hoje dentro da Target nos cursos, né? Eu estou mais presente no fato, né? Então, o curso que eu mais participo, né? Acho que tem uma preocupação também, né? De passar uma imagem positiva, né? De performar aqui, né? Falar bem sobre facilitação. Acho que isso contribui também. Mas isso foi tudo bastante, assim, bem sutil, assim, não foi algo que me atrapalhou, assim, acho que fluiu bem a conversa, né, não pensei muito nisso, mas de vez em quando apareceu, né, e foi gostoso, assim, foi relaxante, e também fiquei com essa coisa, nossa, tem muita coisa, mas aí alguns momentos também eu experimentei, assim, deixa passar, né, e aí percebia que essa ansiedade se dissipava logo, porque alguém falava aquilo que eu pensava que eu queria ter contribuído, ou então eu joguei no chat algumas ideias, né? Primeiro eu pensei assim, não, mas no chat as pessoas não vão entender. Eu falei, não, mas talvez o chat sirva para mim, para eu ficar mais tranquilo, compartilhando o que eu queria compartilhar e seguir a conversa. Não tem problema se o ouvinte não vê o que está no chat. Então, eu acho que foi isso, foi muito bom e acho que a Tâmia, ai meu Deus, é a Caraca, Tâmia com a meu, Tânia. mudou, fundiu duas Cadê a pessoas em Tânia? uma. A Tâmia. Confundi as pessoas. A Tami começou super bem, assim, deu um clima bom, assim, para conversa, então eu super adorei, foi muito bom. Ah, que massa. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Varol, conta um pouquinho do Reuniões de Merda, que é o jogo, rapidinho, assim, tipo, The Ah, Flash. não, acho que é mais um convite para a galera que está ouvindo. A gente vai deixar o link. Joguinho bem simples que a gente desenvolveu no contexto da aula do fato, que traz, assim, pega um pouco dessas dicas que a gente deu de fazer, repara nos atos de fala, parafraseia, conversa com alguém mais experiente no final. Então, todas essas dicas aí, de alguma forma, elas estão nesse joguinho, Reuniões de Merda, né? Nome bem, bem realista. Bem sugestiva. É o que você vai encontrar por aí, na maior parte das vezes. E aí talvez você possa, além de moscas, você possa tirar alguns aprendizados dessas reuniões de merda, né? Você pode talvez se divertir um pouquinho aí, olhando para a forma delas e tal, e aprendendo alguma coisa consigo mesmo e com outras pessoas que queiram brincar junto, né? Então acho que é um pouco desse viés assim que a gente traz na Target Hill, mais irreverente, de brincadeira também, né? Com o que é sério, né? Acho que o que é sério é tão sério que às vezes a gente precisa brincar com ele. Boa. E viés meio RPGista também, porque aqui temos vários RPGistas, então gostamos de Brincadeira é jogar coisa séria para Target Hill. total. Gente, então acho que é isso. Muito obrigada por estar aqui até agora. Se quiser entrar na nossa comunidade, temos lá no Discord.
Tem nossas. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn. Adoramos bater um papo. Então, só chegar mais perto e eu vou colocar uma porrada de links, de referências na descrição do episódio que a gente foi citando aqui durante a conversa. Davi, Rod, Barão, querem falar alguma coisa? Tâmia, obrigado, viu, pelo convite. Ai, Tânia é foda. Obrigado, Adorei. gente, foi ótimo. Muito Valeu, obrigada. Um foi beijo. ótimo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.